Olá, vamos então à nossa terceira e última aula da etapa 1 do curso do EJA. Então, os últimos conteúdos da nossa aula são porcentagem, regra de três simples, gráficos e tabelas, polígonos, classificação, elementos, lados, soma dos ângulos e diagonais. Sobre a porcentagem, então. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100, ou seja, um número com este símbolo aqui. Quer dizer que nós vamos dividir ele por 100, porcentagem, por 100. O termo porcento abreviado, usando o número, este símbolo aqui, que significa dividir por 100, e por isso essa razão também é chamada de razão centesimal, ou percentual. Saber calcular porcentagem é importante para resolver problemas matemáticos, principalmente na matemática financeira, para calcular descontos, juros, lucros e assim por diante. Para saber o percentual de um valor, basta multiplicar a razão centesimal correspondente à porcentagem pela quantidade total. Exemplo, para descobrir quanto que é 20% de 200, realizamos a seguinte operação. 20% de 200 é 20% é 20 sobre 100 vezes 200. Como que a gente resolve esta conta? Nós podemos simplificar cortando zeros em cima com zeros embaixo. Por exemplo, eu posso tirar um zero do 20 e um zero do 100, fica 2 sobre 10. Posso tirar um zero aqui do 200 com o outro zero do 10 aqui que sobrou. Então, é uma forma. Ou eu corto os dois zeros do 200 com os dois do 100. Tanto faz a forma como vocês escolherem, tá? E isso, resolvendo, nós vamos chegar no 40. Então, quer dizer que 20% de 200 é 40. Se preferir, você pode fazer o cálculo da porcentagem da seguinte forma. 20 vezes 200 dá este valor. O que está faltando? Está faltando dividir por 100. Então, agora eu faço 4.000 dividido por 100, que dá 40. Então, formas de calcular não falta. Cabe a cada um escolher a melhor. Regra de três simples. Regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Então, aqui eu coloco os passos para realizar uma regra de três simples. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo, identificar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por último, montar a proporção e resolver a equação, traduzindo com exemplos. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, vamos usar os dados, colocando eles numa tabela. 1,2 a metros quadrados é a unidade de área. O 1,5 vai embaixo porque ele também é unidade de área metros quadrados. Ao lado ele fala em energia em watts ou quilowatts hora. Fala em 400 e eu quero saber qual é o valor correspondente quando a minha área for 1,5. Então, pela tabela fica fácil de visualizar. O que eu vou fazer agora? Analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Se eu aumento a área, a minha energia também não terá que aumentar? Sim, para dar conta. Então, o valor vai aumentar. Se ele vai aumentar, eu mantenho na mesma proporção, ou seja, eu escrevo 1,2 sobre 1,5 igual a 400 sobre x. Então, aqui está a representação na mesma ordem, eu não troquei ninguém de posição. Quem está em cima continua em cima, quem está embaixo continua embaixo. Uma igualdade no meio. Para resolver esta igualdade de frações, a gente apenas faz uma multiplicação cruzada, multiplicação meios pelos extremos. 1,2 vezes x é 1,2x. E 1,5 vezes 400, está aqui a conta 1,5 vezes 400. Resolvendo, resposta final 500. Então, a energia vai aumentar, porque eu estava com uma energia de 400 e agora ela vai para 500. Isso é uma regra de três simples, diretamente proporcional. Vamos para uma situação que ela é inversamente proporcional.
Um trem, deslocando-se em uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Colocando numa tabelinha, então. Velocidade era 400, mas eu quero que passe a ser 480. O tempo inicial era 3. Qual será o tempo agora? Vamos analisar. Se com velocidade de 400 demorava 3 horas, se eu aumentar a velocidade, eu vou demorar mais? Não. É a mesma coisa de quando a gente anda de carro, né? Se a gente acelera mais, a gente chega antes. Então, quer dizer que, por mais que a velocidade aumentou, o tempo vai diminuir. Então, eu represento aqui por setinhas, que um lado aumenta e outro diminui, as setas são contrárias. Então, ela é inversamente proporcional. O que a gente faz nesses casos? Uma das duas frações a gente precisa inverter. Então, geralmente, a gente inverte a segunda fração, a que não envolve números. Por exemplo, aqui, que não envolve letras, me expressei mal. Então, a primeira fração que envolve letras, eu deixo ela igual, e eu inverto a segunda, que é a fração que tem só números. E tem problema se eu manter a primeira e inverter a segunda, vai encontrar o mesmo resultado, só a conta vai ficar de uma forma diferente, mas o resultado final vai ser o mesmo. Multiplicando meios pelos extremos, então, 480 vezes x, 3 vezes 400. Então, aqui o 3 vezes 400 sobre 480, 2,5. Então, como previmos, vamos chegar antes, o tempo será menor. Eu posso escrever 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Como aprendemos lá na nossa primeira aula, transformação de unidades, o 5 quer dizer a metade da hora, meia hora é 30 em minutos. Então, são duas formas diferentes. Às vezes, em exercícios de assinalar, não aparece a opção 2,5 horas, e sim 2 horas e 30. Então, bom lembrarmos das transformações. Próximo assunto, então, gráficos e tabelas. O que nós vamos estudar com gráficos e tabelas? Então, os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Então, aqui eu tenho gráficos de diversas formas. O primeiro que eu cito é um gráfico de pontos. Então, eu dou um exemplo. Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta foi organizado o seguinte rol. Rol nada mais é do que respostas que eu encontrei pedindo a idade das crianças de uma escola infantil. 2, então. 2 crianças têm 1 ano, 4 crianças têm 2, 2 crianças têm 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças têm 4 anos, 2 crianças têm 5 e 1 tem 6. Como é que eu represento por um gráfico, então, de pontos? Eu vou marcar quantas crianças têm 1 ano? 2 bolinhas. Quantas crianças têm 2 anos? 4 bolinhas, e assim por diante. Então, é uma forma de representar uma pesquisa. Mas eu também posso ter gráfico na forma linha, tá? Então, aqui eu dou um exemplo de uma empresa sobre o faturamento, né? Mês de janeiro, quanto que ela faturou e assim por diante. E aí eu posso representar por linhas. Primeiro mês era 10 mil, segundo mês era 15, terceiro foi para 8. Porque através de um gráfico de linhas eu consigo ver se a empresa está crescendo ou diminuindo, decrescendo conforme o seu faturamento. Então, também é um gráfico de pesquisa muito utilizado. Além desse, nós temos o gráfico de varas, tá? Imagine, determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acessa ou tem a internet, energia elétrica, rede de celular, aparelho celular ou tablet. Os resultados foram dispostos neste gráfico aqui. Então, internet 20%, depois energia elétrica 65%. Não, mentira, aqui não consigo ver o que é este símbolo aqui, talvez seja a rede de celular. Aqui energia elétrica porque tem uma lâmpada. 40%. Aqui tem cara de ser sinal de internet, aparelhos, talvez, celular, enfim, cada um dos resultados das pesquisas representado por um gráfico de bares. Não é muito utilizado, tá? Às vezes é mais utilizado o de linhas, mas ele é um gráfico que pode aparecer sim. Então, cuidado que tem o de barras
e nós temos o de colunas, que às vezes a gente se confunde. O gráfico de colunas, então, aqui ele está representando, de uma forma genérica, uma quantidade por anos. Então, 2013, de uma determinada pesquisa, o valor era entre 70 e 80. Em 2014, um pouquinho acima dos 60. 2015, quase 90. 2016, 95 praticamente. 2017 decaiu. Então, este é um gráfico de colunas. Nós temos o gráfico de setor também, que nos lembra uma pizza, também é bastante utilizado em pesquisas, em que cada fatia, digamos assim, da pizza, representa uma porcentagem, uma quantidade. Então, é um gráfico bastante utilizado também. E para finalizar, então, nosso último assunto deste tópico, da nossa etapa 1, então, do EJA, polígonos, classificação, elementos, lados, soma dos ângulos e diagonais. Então, algumas coisas disso já foram vistas, então agora vai ficar mais claro para vocês associarem. O que são polígonos, então? Figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Os polígonos dividem-se em dois grupos, os convexos e os não convexos. Quando um polígono possui todos os lados iguais, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, ele vai ser um polígono regular. Então, este polígono aqui é regular porque todos os lados são iguais, ângulos iguais. Então, nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, octógono, eneágono e decágono. Os mais utilizados geralmente são o triângulo e o quadrado. Tá? O que todos eles têm? Eles têm lados, né? Cada uma dessas linhas. Eles têm vértices, que são esses pontinhos aqui, essas pontas, né? Eles têm ângulos internos, ângulos externos e eles têm diagonais. Nessa imagem eu consigo ver melhor. Então, cada uma dessas letrinhas aqui está num vértice, numa ponta. Eu tenho ângulos internos, que seria o meu alfa aqui, e o beta representa um ângulo externo. E eu tenho uma diagonal medindo aqui de A até D. Aonde que eu posso utilizar, então, esses polígonos? Aonde que eles podem aparecer? Então, eu coloco um exemplo aqui bem interessante. Numa das aulas práticas de matemática, a professora propôs aos alunos que recortassem 7 figuras planas, das quais 4 deveriam ser polígonos e 3 não poderiam ser polígonos. Os primeiros 4 alunos terminaram a tarefa e apresentaram essas respostas ao professor. Lembrando, eu quero o aluno que represente 7 figuras, sendo 4 polígonos e 3 não. Então, estes são exemplos de polígonos. Então, eu quero que apareçam 4 polígonos aqui. Vamos ver as imagens que nós encontramos aqui. Será que alguém desses conseguiu representar corretamente 4 e 3 não, 4 sim e 3 não? E aí, aqui eu já dou a resposta para vocês, né, com um xizinho do lado, de quem foi o aluno que conseguiu representar, certo? Tem umas figuras estranhas aqui, provavelmente essas figuras estranhas aqui com um dente para dentro, uma ponta, algo assim me lembra que não é um polígono. Muito bem, então, esta era a etapa. Sugiro que vocês deem uma boa olhada nos exercícios, então. A última lista de exercícios também envolve 13 horas de estudo à distância. O meu e-mail para dúvidas, não hesitem na hora de me procurar. Exercícios de porcentagem, então aqui, alguns exercícios práticos do dia a dia. De regra de 3, então, gráficos e tabelas, algumas localizações, porque eles aparecem mais como uma forma de interpretar dados de pesquisa, e alguma coisa de polígonos, classificações, porque nós já fizemos vários exercícios envolvendo polígonos e funções. Mas todos eles podem ser feitos, sim, com muita atenção, lembrando que alguns são de nível médio, outros de nível fácil, e outros, então, de nível um pouco mais exigente. Então, era isso que nós tínhamos para o momento. Quem sabe poderemos nos encontrar no próximo módulo, no nível 2 do EJA de vocês. Muito obrigada e até uma próxima aula.